Recentemente eu publiquei aqui uns vídeos mostrando uns quadrinhos que eu fiz quando eu estava na segunda série, eu devia ter uns 8 anos. Eu fazia na casa da minha avó. E eram quadrinhos muito ruins, eles ainda são muito ruins, mas eu decidi fazer um remaster deles para salvar essa história que eu fiz, que é a primeira história, muito antes de pensar que eu queria publicar, que eu queria escrever. E aí eu decidi fazer esse vídeo um pouquinho maior para comentar um pouco das questões dessa história, problemas e coisas engraçadas. Eu vou tentar colocar umas imagens aqui na tela para ilustrar o que eu estou pensando. Então, para começar, o protagonista é esse homem inseto chamado Inceptius. E ele, na minha cabeça, sempre foi o protagonista, ele era o protagonista. A história começa com ele, só que ele é o cara que menos aparece na história. E eu cheguei à conclusão de que é porque, comparado com os outros personagens, ele era o mais difícil de desenhar. E nem era difícil, ia demorar 20 segundos no máximo para desenhar ele, mas claramente isso fez ele ser o menos importante e o mais apagado da história. E o contrário é verdade, porque tem um personagem que é uma melancia, porque eu não sei, eu não tenho ideia de onde veio a ideia desses personagens, mas um deles é uma melancia que atacava com sementes, e na minha cabeça ela era o menos importante. Eu lembrava muito mais dos outros do que da Megacina, a melancia falante. Mas ela tem um arco inteiro na história, metade dos capítulos é só ela indo salvar um outro deles, é um protagonista da melancia. Coisas surpreendentes nessa história que aconteciam pra mim. Tem um outro personagem, que é o Lorder, um robô, eu acredito, porque ele tem um jato saindo no lugar das pernas. No começo da história, ele tinha um par de braços, tinha bracinhos como todos os outros. E aí no meio dela, de repente, esses braços somem. Aí eu pensei também, é porque eu tava com preguiça de desenhar os braços, então eu tirei os braços. Mas, no último capítulo, penúltimo, sei lá, ele volta a estar com o braço. E não faz o menor sentido, mas ele perde o braço bem num capítulo que eu não tenho salvo, é o único capítulo que eu não tenho, o capítulo 3, sumiu. Ele tinha o braço até lá, e nesse capítulo, ele é sequestrado. Então, você pode considerar que quem sequestrou ele arrancou os braços dele, ele é um robô, então isso não é tão mórbido. Tem um corte antes do final da história também, que aparece um outro personagem, um quinto personagem, que eu nem sei o que ele é, alienígena, um cara esquisito com 3 olhos e uma lança. Ele volta a ter os braços, então não faz sentido e a história não daria tempo dele ter reconstruído os braços dele, mas tá aí o headcanon da própria pessoa que criou a história. Eu gosto que eu não tinha um nome pro vilão, eu chamo ele de Mal, com L, e destruição em outras partes. Em uma parte eu chamo ele de demônio, mas ele não tinha um nome, ele só era essa personificação do mal. E aqui tem a minha capa favorita, porque logo no começo aparecem esses vilões que são umas bolinhas com braços e pernas, porque, como já ficou estabelecido, eu não gostava de me esforçar muito no desenho. E tem essa capa, que aparecem vários deles, como se tivesse um exército. E aí no capítulo aparecem só 2, os 2 que já apareceram antes. Então, por que eu fiz uma capa com 30 se só existem 2? Não sei, não tenho ideia do que eu pensava naquela época. Eu gosto muito que tem um personagem que é o Egico, e ele é uma pirâmide. Tem uma hora que ele decide viajar, ir pra casa dele talvez. Então ele vai pro Antigo Egito de avião. Ele não vai pro Egito, ele vai pro Antigo Egito. Ele viaja no tempo, sei lá, de avião. Porque é um lugar que aparentemente você consegue acessar nesse meu mundo, nessa minha história. E aí, basicamente, a história nunca terminou. Tem 13, 11 capítulos, sei lá. E aí eu decidi fazer um final pra ela. Então eu publiquei um final, o último vídeo que eu fiz. É um final feito hoje, em 2023. Tentando absorver o que a história queria passar. E talvez dando um final pro suposto protagonista dessa história que nunca faz nada, né? Vou fazer esse vídeo pra explicar um pouquinho mais a história. Eu tô tentando fazer coisas diferentes, vídeos diferentes, e ver se funciona, ver se alguém se interessa. Então, se você se interessou, se você viu esse vídeo até aqui, se inscreva no canal e me ajude a crescer aqui. Valeu, tchau, tchau!